irmãos, ao pé da letra, não precisava nem explicar o evangelho de hoje, porque vocês vejam que o próprio Jesus dá a explicação o que é o joio, o que é o trigo, o que é a boa semente, o que é a má semente, o que é o terreno, o que é o campo, quem é o semeador, quem é o ceifador. Mas eu queria que nós lembrássemos que normalmente, quando nós meditamos essa parábola, nós vemos então que nós somos criados para ser trigos, aqueles que somos bons para dar frutos, para nos transformarmos em pão. Mas o demônio vem e planta na sua tentação em nossa vida o joio, que é essa erva daninha, que é bem parecida com o trigo. Aparentemente não tem diferença nenhuma, mas quando você olha depois de maduro, você sabe que o joio, parecendo trigo, no entanto, na espiga dele não tem nenhum albúmen, não tem trigo, não tem o grão, que depois então é debulhado, que é secado, que é assado, que é queimado, depois moído, torrado para se fazer pão. Parece que é, mas não é. Então nós normalmente meditamos que o joio é o pecado, o joio é o mal, o joio é exatamente aquilo que parece que é um bem para a nossa vida, que nos ilude, que nos seduz, mas que nos rouba da nossa vocação, da nossa meta. Mas eu queria meditar rapidinho com vocês uma coisa a mais, porque isto vocês já sabem, que nós somos chamados a evitarmos que o joio nos contamine ou que nós nos transformemos em joio. O que eu queria meditar como joio, quer dizer, como o mal, não é só o pecado, não é só a tentação que nos rouba a pureza, a santidade, a graça. Eu acho até um crime ficar batendo em cima disso com vocês que 4 horas da tarde de um domingo, calor, vêm para uma celebração, chegam um pouquinho mais cedo para a festa, para poder participar da missa. Eu tenho certeza que vocês todos lutam por viver o trigo. Não é por opção que vocês caem no joio. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser bons. Então, o que eu podia entender de joio na nossa vida? Eu vou um pouquinho mais além e vejo como joio aquela dificuldade, aquele problema, aquela saudade, aquele vazio, aquele medo, aquela solidão, aquela decepção, aquela ingratidão, aquela dor, que não é pecado, mas que nos faz sofrer. Às vezes, ninguém nem sabe, ninguém nem percebe, porque você não pode partilhar com ninguém. São coisas tão íntimas, tão pessoais, são suas. Como é que você vai partilhar com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe? Para decepcionar, para machucar, para desiludir, para doer, para ferir? Então, eu vejo assim também, tomando toda a liberdade de roubar da parábola de Jesus essa interpretação. O joio é aquela dor que de repente foi plantada na sua vida. Não foi você que escolheu, não foi você que pediu, não foi você que quis, mas de repente está ali. É aquela notícia que chega, é aquele filho que apronta, é aquele casamento que entra na rotina, é o dinheiro que não dá, é a velhice que chega, é a dor da saudade que bate. Não é pecado, mas aquilo não é exatamente o que você esperava. Aquilo não é o que faz você produzir frutos, aquilo não é o que vai fazer você pão, porque aquilo dói, aquilo seca, aquilo rouba de nós a nossa meta, rouba de nós a nossa ideia de ideal, a nossa finalidade, o nosso fim. E aí a hora que nós fazemos que nem fizeram esses empregados: senhor, o senhor plantou semente ruim no seu campo? E o patrão disse: claro que não, eu não ia pôr semente ruim no meu campo, eu quero para o meu campo melhor. Mas acontece que de repente vem as dificuldades, vem os reveses, vem as decepções, e não fui eu que quis. E aí a hora que a gente faz que nem aqueles empregados: então, porque o senhor não arranca tudo, porque o senhor não sara, porque o senhor não tira, porque o senhor deixa, porque o senhor permite.
Nós sempre falamos assim com Deus. E Ele fala para nós assim: calma, eu quero que você tire a lição, tire a mensagem em cima desse joio que você está passando, para que você volte a ser trigo. Não fique joio, não desiluda, não desanime, não fique estéril, não fique árido, como muitas vezes nós, que temos tudo para ser trigo, mas quando bate o joio, a gente vira joio. Não quero saber de mais nada, eu vou embora, eu vou desistir, vou procurar outra coisa. A gente quer a solução mais fácil, a gente quer eu não digo nem milagre, a gente quer a mágica que venha de cima. E a gente então muitas vezes acaba virando joio, porque vem a maturação, mas é aquela maturação seca, dura, árida, sem conteúdo, e a gente acaba não produzindo nada. Então eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais além a mensagem do Evangelho, por exemplo, mesmo que a vida plante no nosso existir, no nosso dia a dia, essa coisa daninha, essa erva nociva que suga de nós aquilo que a gente pode dar, que a gente não faça o jogo. Mesmo que parece que Deus se esqueceu, que não tem pressa, não está fazendo nada, Ele sabe o que faz, Ele tem sua hora, Ele tem o seu momento, Ele é misericórdia, Ele é justiça. Quando fala Ele é justiça, não é que Ele vai punir, Ele quer que nós façamos jus. Olha, essa palavra é muito positiva. Ele quer que nós mereçamos, por essa depuração, por esse filtrar, de chegarmos com vitória naquela situação, de nos tornarmos pão. Por isso que a segunda leitura fala, a gente não sabe nem pedir. São Paulo fala isso, é interessante. Ainda bem que o Espírito Santo não leva muito a sério o que a gente fala, e ele filtra, ele peneira, e leva para o Pai a oração de maneira certa, porque nós queremos sempre dizer, quero morrer, prefiro meu filho morto. Nós temos essas atitudes assim, teatrais, drásticas. Prefiro ver meu filho morto. Você prefere ver seu filho morto do que dar o sangue por ele, caminhar junto, ir buscar, dar o perdão, pôr no colo. Eu quero morrer, porque você é fraco, porque você é frágil, você é covarde, não quer crescer. Então nós não sabemos nem pedir. O Espírito Santo então transforma isso e quer que nós compreendamos. O Senhor tem o seu tempo, a colheita, e ali Ele quer que nós cresçamos, ali Ele quer que nós produzamos frutos. E eu termino dizendo, que bom se a gente não é joio, que bom se a gente é trigo. E aí vem, pois bem, ser trigo, que lindo, pois é, mas o trigo para virar pão, ele é ceifado, ele é debulhado, ele é batido, ele é pisado, ele é amassado, ele é tostado, ele é moído, depois ele é misturado e sovado e batido antes de tornar pão. E nós muitas vezes não estamos preparados, não queremos esse sovar, e a gente às vezes desiste, empantuma, não cresce e não vira pão. Não é porque eu sou trigo que vai ter tudo fácil, pelo contrário. Antes do pão chegar na nossa mesa, aquele trigo passou por todo um processo, que eu diria, de cruz, para chegar naquela ressurreição. Então peçamos isso ao Senhor, que nos faça discernir nesses joios que nós passamos, o que fazer para continuar trigo, mesmo que eu tenha que me dar, mas eu me dando com a sua graça, eu hei de ser mais do que pão, eu hei de ser eternidade no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar
e sem